Oi, pessoal, na aula de hoje vamos estudar sobre adição de frações. Vamos estudar dois casos. O caso número 1 é quando os denominadores são iguais e o caso número 2 quando os denominadores são diferentes. Antes de assistir o vídeo, não se esqueçam de inscrever no canal, deixe seu like para contribuir com o canal e vamos lá. Então, adição de frações. Caso 1, denominadores iguais. Primeiro, é importante a gente saber o que é um denominador. Bom, aqui a gente tem uma fração, que é 3/5. O número que aparece aqui em cima, a gente chama de numerador. E o número que aparece embaixo, a gente chama de denominador. Então, numerador e denominador. Então, denominador é o número de baixo. O caso 1, a gente vai somar frações que possuem denominadores iguais. Então, aqui, a gente tem duas frações, que é 1/3 e 2/3. E o denominador dessa primeira fração é 3 e o denominador da segunda também é 3. Então, os denominadores são iguais. Como é que a gente soma frações que têm os denominadores iguais? Basta a gente repetir o denominador, que no caso aqui é 3, e fazer a operação com os numeradores, 1 mais 2. Então, aqui a gente fica com 1 mais 2 sobre 3. 1 mais 2 é igual a 3 sobre 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, resposta 1. Outra fração aqui com denominadores iguais. Como os denominadores são iguais, a gente repete o denominador e realiza a operação de cima. 3 mais 2. Então, 3 mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. Então, 5/8. Mais uma. Denominadores iguais, que é o 9. Então, a gente repete o denominador, que é o 9, e realiza a operação de cima. 4 mais 1 mais 2. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. Então, 7 sobre 9. Bom, agora que a gente viu o caso 1, que são com os denominadores iguais, vamos partir para o caso 2, que são com os denominadores diferentes. Então, aqui a gente tem duas frações, sendo que o denominador da primeira fração é 3 e o denominador da segunda fração é 5. Quando a gente possui denominadores diferentes, a gente tem que procurar um denominador comum. Para a gente encontrar esse denominador comum, a gente calcula o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então, a gente vai calcular o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Então, 3 e 5 para calcular o MMC. Para a gente calcular o MMC, a gente divide pelos números primos. Então, o primeiro número primo que divide um desses dois números é o 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 5 não divide por 3, repete o 3. Agora, não dá para dividir mais por 3. Então, a gente vai dividir por 5. Aqui já tinha dado 1. 5 dividido por 5 dá 1. 3 vezes 5, 15. Então, o MMC é 15. O MMC vai passar a ser o nosso denominador. Então, a gente vai ter aqui 15 como denominador. E a gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. Mais 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. 5 mais 6, 11. Então, 11 sobre 15. Mais uma adição de fração com denominadores diferentes. Então, a gente vai precisar tirar o MMC de 5 e de 2. Então, MMC. Vamos dividir por números primos, dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 5 não divide por 2, a gente coloca aqui, repete o 5. Então, 5 agora a gente vai dividir por 5. Repete 1. 5 dividido por 5 dá 1. Qual é o MMC? 2 vezes 5, 10. O MMC é 10. Então, a gente coloca o 10 aqui e a gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 4, 8. Mais 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. 8 mais 5 dá 13. Então, isso é igual a 13, desculpe. Igual a 13. 8 mais 5 é 13 sobre 10.
Então, 13 sobre 10. Mais uma. Aqui agora nós temos a adição de 3 frações. Os denominadores são diferentes, então a gente vai precisar tirar o MMC dos 3. Então, 2, 5 e 4 para tirar o MMC. Vou começar dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 5 não divide por 2, repete o 5. 4 dividido por 2 dá 2. Ainda dá para dividir por 2, então a gente repete o 2 aqui. Aqui já está dividido, o 5 não divide por 2, repete. 2 dividido por 2 dá 1. Ainda falta dividir o 5, então eu vou dividir por 5. Aqui dá 1, 5 dividido por 5 dá 1 e aqui também dá 1. Qual é o MMC? O MMC é a multiplicação. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, o MMC é 20. Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 3 dá 30. Mais 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 1, 4. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 2, 10. Vamos somar para ver quanto é que dá. 30 mais 4, 34. 34 mais 10, 44. Então, 44 sobre 20. 44 sobre 20 dá para simplificar. Eu posso dividir em cima por 2 e embaixo por 2 também. 44 dividido por 2 dá 22. 20 dividido por 2 dá 10. Ainda dá para simplificar. Posso dividir por 2 e dividir por 2 também. 22 dividido por 2 dá 11. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 11 sobre 5. Bom, e quando a gente tem um número inteiro mais uma fração? É simples. Você não está vendo, mas aqui embaixo do número 3 tem o número 1. Porque 3 é igual a 3 dividido por 1. É a mesma coisa. Então, a gente pode escrever o número 3 como sendo 3 dividido por 1. Então, a gente vai precisar tirar o MMC de 1 e 5. Mas o MMC de 1 e 5 é o próprio 5. Então, você coloca 5 e você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 3, 15. Mais 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 4, 4. Então, a gente fica com 15 mais 4 sobre 5. 15 mais 4 é 19. Então, 19 sobre 5. Aqui a gente tem 3 frações com os denominadores diferentes. E a gente também aqui, quer dizer, tem 2 frações e um número inteiro, né? Aqui é a mesma coisa. 2 é a mesma coisa que 2 dividido por 1. Então, eu posso colocar aqui, ó, dividido por 1. Qual o MMC entre 5 e 6 e 1? Então, a gente coloca aqui, ó, 5 e 6, né? Que 1 não precisa colocar. Então, eu divido por 2 dá 5. 6 dividido por 2 dá 3. Então, agora eu divido por 3. Dá 5. 3 dividido por 3 dá 1. Agora eu divido por 5. Dá 1 e dá 1. Quem é o MMC? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC é 30. Então, eu coloco 30. Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 30 dividido por 1, 30. 30 vezes 2, 60. Mais 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 3, 18. Mais 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 1, 5. Então, 60 mais 18 mais 5. 60 mais 18, 78. 78 mais 5, 83. Então, 83 sobre 30. E a próxima? 3 sétimos mais meio mais 4. Aqui, mesma coisa, 4 é a mesma coisa que escrever 4 dividido por 1. Então, posso colocar 1 aqui embaixo. O MMC entre 7, 2 e 1. Vou calcular entre o MMC entre 2 e 7, que 1 não precisa colocar. Divide por 2 dá 1. 7 não divide por 2 repete. Divide por 7, 1. 7 divide por 7 dá 1. 2 vezes 7, 14. Então, o MMC é 14. Coloca 14 aqui embaixo. Você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima.
14 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 3, 6. Mais 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 1, 7. Mais 14 dividido por 1 dá 14. 14 vezes 4. 14 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1 é 4 e 1, 5. 56. Então, 56. 56 mais 7 mais 6. Então, bora lá. 6 mais 7 dá 13. 13 mais 56 dá 9, 69. Então, 69 sobre 14. É isso aí, galera. A gente resolveu algumas questões de frações. Para relembrar, a gente viu dois casos, né? Que é quando os denominadores são iguais e quando os denominadores são diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu joinha. Até o próximo.